Não sou a favor da legalização das drogas. Eu não acho que o Brasil deva ser a cobaia, a experiência, enfim, experimental nesse caso. Respeito países que estão buscando alternativas, nós devemos, inclusive, acompanhar e observar com atenção essas experiências, mas eu não vi ainda nenhum resultado objetivo em países que avançaram na descriminalização. O PT tem uma dificuldade muito grande de reconhecer os seus equívocos. Seria mais pedagógico, seria bom para o próprio partido se tivesse a capacidade de fazer a meia-culpa. O ex-presidente da República disse numa entrevista recentemente que não existia o mensalão. Eu não sou um juiz, eu apenas acato as decisões da Justiça. O Supremo Tribunal Federal condenou os principais dirigentes do partido. Nós vamos aguardar que a Justiça Mineira julgue que Eduardo tem ali a possibilidade da sua defesa. O que eu posso garantir a você, Tunico, Natália, aos internautas, é que se houver algum companheiro do partido, algum membro do partido, qualquer que seja ele, que tenha cometido alguma irregularidade, nós não o transformaremos em herói nacional, como fez o PT com seus condenados. Porque toca num tema que hoje é preocupação crescente de todos os brasileiros, independente da região onde vivam, da classe social, que é o clima de insegurança, né, com o aumento da criminalidade e o tráfico de drogas e tráfico de armas, ambos são as causas principais do aumento da criminalidade. O Brasil não tem hoje uma política nacional de segurança, que nós vamos estabelecer. Eu disse lá atrás, essa não é novidade aqui, mas vamos trazer de novo o tema. Eu farei uma modificação na estrutura do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça, no nosso governo, será o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os recursos aprovados no orçamento dos fundos setoriais, Fundo Nacional de Segurança, Fundo Penitenciário, não serão contingenciados, como ocorre hoje. Para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos, no atual governo do atual presidente, o Fundo Penitenciário foi investido 10,5% do que foi aprovado. O Fundo Nacional de Segurança, menos de 40%. Apenas para demonstrar a pouca atenção que o governo atual vem dando à questão da segurança pública. Vamos promover uma atualização rápida, até porque a discussão já caminha há muito tempo no Congresso Nacional, do Código Penal e do Código de Processo Penal, para diminuirmos essa sensação de impunidade que existe hoje. E o governo federal não vai se omitir como vem se omitindo hoje. Ele vai coordenar a ação, uma ação de segurança pública, de planejamento, de inteligência e de investimentos junto aos estados federados. Em especial em relação às nossas fronteiras, nós vamos fortalecer a Polícia Federal, ampliando o seu efetivo e vamos fazer parcerias com as Forças Armadas. Apenas para concluir, eu me lembro que no penúltimo debate da eleição passada de 2010, a presidente da República falou que colocaria nas nossas fronteiras funcionando 14 vantes, aqueles veículos aéreos não tripulados. 4 anos se passaram e apenas 2 estão em precário funcionamento no Brasil. Onde houver desperdício, onde houver políticas que não dão resultado, vamos diminuir o gasto. Eu, por exemplo, sou contra o processo de desonerações setoriais que vem acontecendo na economia brasileira e que efeito algum vem trazendo positivo no reaquecimento da economia, como nós assistimos ao longo de todo esse período de governo, né? Na verdade, o que eu tenho dito é que a nossa eleição, ao contrário do que aconteceu em 2002 com a eleição do presidente Lula, que gerou um ambiente de insegurança, o dólar dispara, a inflação também cresce muito, a nossa eleição vai criar um ambiente de segurança jurídica que vai permitir a retomada dos investimentos. E os investimentos serão fundamentais para a retomada do crescimento. O atual governo perdeu, a capacidade de inspirar confiança, seja nos agentes internos, seja nos agentes externos. A segurança jurídica é essencial para um país que queira crescer. E nós temos uma legislação que precisa ser cumprida. No caso da demarcação das terras indígenas, a Constituição define os casos em que essa terra é efetivamente indígena. Basta que isso seja cumprido. São terras historicamente utilizadas pelos índios, são terras necessárias à manutenção da sua cultura, da diversidade da sua cultura, e são terras necessárias à sua sobrevivência. O que existe hoje, na verdade, é uma omissão do governo federal
que permite que dentro do próprio governo haja um conflito permanente entre órgãos públicos que regulam essa matéria. Nós vamos fazer cumprir a Constituição em benefício da economia, mas em benefício das comunidades indígenas, dos quilombolas e de todas as minorias. Sobre as invasões? E de todas as minorias. A invasão é crime. O que nós temos é que fazer a reforma agrária que o atual governo não fez. A presidente Dilma terá feito menos reforma agrária no seu mandato do que fez o presidente Geisel, né, no auge do regime ditatorial. Você combate invasões com uma política clara, eficiente de reforma agrária e também de reforma urbana. A pergunta é: qual a sua opinião sobre o Estatuto do Desarmamento? O senhor pretende revogá-lo ou mantê-lo? Olha, foi feito um plebiscito, né, e a população brasileira já tomou uma decisão. Esse não é um assunto que esteja na minha ordem do dia. O André Rossi quer saber o que deve ser feito em relação ao tráfego, principalmente entre grandes cidades, nas rodovias. Existe algum projeto de investimento no setor ferroviário para ser usado no escoamento da produção? Sem dúvida alguma. Nós pretendemos dar prioridade a dois eixos fundamentais no modal de logística que nós pretendemos conduzir no Brasil: ferrovias e hidrovias, ambas abandonadas pelo atual governo. No caso das ferrovias, não há sequer aprovação do marco regulatório que define qual será o retorno, por exemplo, daqueles que vierem a investir nesse segmento necessário, fundamental para o escoamento da produção num país das dimensões do Brasil. Eu vim agora há pouco de uma reunião importante com o agronegócio, e essa é a questão central, é o custo Brasil, é a falta de competitividade, que em parte vem da incapacidade que nós tivemos ao longo dos últimos anos de atrair investimentos privados para garantir um escoamento mais adequado da nossa produção. O Brasil, da porteira para dentro, é o país mais produtivo do mundo. Da porteira para fora é que faltam tudo. Faltam rodovias, hidrovias, portos competitivos e, em especial, ferrovias. Agora uma pergunta. Queremos a profissionalização do setor público. Concursos públicos são essenciais. O que eu vou reduzir são os cargos comissionados. Esses que o PT utiliza no país inteiro, sem qualquer critério de eficiência, de meritocracia. Tenho sim. Eu acho que dos 23 a 24 mil cargos de livre provimento, né, cargos onde os companheiros são, inclusive, denúncias aí graves, essa última semana, da revista Época, mostrando, né, como esses cargos públicos, ali no caso específico do SESI, são utilizados para atender aos amigos do poder. Eu acho que, sem fixar um número, porque a eficiência do Estado tem que estar sendo tratado como prioridade, mas eu acho que 1/3, pelo menos, desses cargos podem ser extintos. Eu fiz isso em Minas Gerais. Eu assumi o governo, eu acabei com 3 mil cargos de livre provimento no Estado e reduzi o número de secretarias e fiz Minas se transformar em benchmark, no Estado referência no Brasil e para os organismos internacionais de gestão eficiente. Olha, é extremamente grave o crescimento da população carcerária brasileira sem nenhuma ação efetiva do governo federal. Ao contrário, com uma grave omissão do governo federal.
vou repetir o número que já disse aqui, do fundo penitenciário, que já não é tanto dinheiro assim, aprovado pelo Congresso, foram executados nos últimos 3 anos 10,5%. Eu defendo, na reforma do Código Penal e do Código de Processo Penal, que nós possamos ampliar a prestação de serviços comunitários, como, enfim, substituição de penas de restrição de liberdade. Fiz isso em Minas Gerais, as APACs em Minas Gerais são reconhecidas como um grande exemplo de ressocialização para os crimes de menor gravidade, e na outra ponta, eu fiz a primeira PPP do Brasil com sistema prisional. Se o Estado não tem dinheiro para fazer todos os investimentos para ampliar as suas penitenciárias, seu sistema prisional, o setor privado foi estimulado a fazer e o Estado, na verdade, aluga essas vagas. E com critérios extremamente detalhados. Se foge um preso, o concessionário recebe menos, se tem mais presos estudando, recebe um pouco mais, apenas para ficar aqui nas linhas gerais. Vamos lá. É a favor de uma revisão da lei de anistia? Não. O senhor é favorável à diminuição da maioridade penal para 16 anos? Não, sou a favor do projeto do senador Aloysio, que em casos gravíssimos... É a favor da descriminalização do aborto? Mas tem que explicar, Tonico, senão fica uma coisa no ar. Eu lamento. Tá bom, mas o bom disso aqui é sim ou não? Não, mas não dá para uma resposta como essa eu te responder sim ou não, porque existe um projeto sendo discutido no Congresso Nacional que em casos gravíssimos, champinhas da vida, possa haver a punição com a pena maior. Vamos lá. Eventualmente pode ser. Mas não a favor da maioridade. Fica como está. Em casos gravíssimos, ouvido o Ministério Público da Criança e da Adolescência. É a favor da descriminalização do aborto? Não, sou a favor da legislação atual. É a favor do imposto sobre grandes fortunas? Eu acho que pode haver uma revisão na taxação atual. É a favor de cotas raciais nas universidades e cargos públicos? Sou a favor temporariamente. É a favor do financiamento privado de campanhas? Ele tem que ser limitado e o financiamento público pode vir sim, desde que haja o voto em lista. Desde que haja o voto em lista. Mas as coisas não são simples assim. Me pergunta se sua camisa é branca ou amarela, eu respondo. Reeleição para presidente? Sim, mandato de 5 anos para todos. É a favor do foro privilegiado no julgamento de políticos? Contra. Vai privatizar estatais? Não, vou restatizá-las, devolvê-las aos brasileiros, tirá-las das garras do PT. Candidato, o senhor tem só uns segundos, né, 15 segundos para as considerações finais, mandar um recado rapidinho para o eleitor. São 10 agora. Eu quero agradecer, vou estar sempre à disposição para esse debate, para responder as indagações que nos chegam. Estou muito determinado a vencer essas eleições e iniciar um tempo novo no Brasil, do qual todos vão se orgulhar. Tenho certeza disso. Candidato Aécio Neves, muito obrigado por sua entrevista, por sua presença aqui no nosso estúdio.